Mandem um alô, me digam de onde vocês estão falando. As pessoas estão entrando aqui, a gente vai falar sobre FGTS. Vocês devem ter ouvido pra caramba esse assunto entre ontem, anteontem. Não se fala em outra coisa. E a ideia é que a gente consiga aqui esclarecer as dúvidas que vocês tenham a respeito desse tema. Bom, a gente vai estar aqui toda semana para falar com vocês sobre assuntos dos mais diversos. A gente vai falar sobre investimentos, a gente vai falar sobre como começar a investir, esclarecer dúvidas, falar sobre produtos, falar sobre todos os assuntos que interessam para a gente colocar a vida financeira em ordem. E apareceu aí esse tema essa semana, um anúncio do governo falando de mudanças no FGTS. Isso interessa muita gente, é uma oportunidade bacana, mas, como tudo, a gente tem um lado positivo e um lado negativo, um lado de oportunidade e um lado de avaliação que a gente precisa fazer, e é isso que a gente vai bater um papo por aqui hoje. Bom, a gente vai aí nos próximos 20 minutos esclarecer algumas dúvidas. A gente já anunciou a live aí desde a semana passada e a gente já recebeu algumas dúvidas e eu vou começar respondendo a algumas delas. Então, se vocês tiverem, vão mandando que eu vou coletando aqui. Boa parte das perguntas que a gente recebeu são perguntas que foram agrupadas em temáticas, então vamos lá. Bom, a primeira delas é o que é esse FGTS? Ele é um fundo que foi criado para ajudar as pessoas a criar uma poupança de longo prazo. Então, ele já foi criado há bastante tempo, a ideia é ajudar o trabalhador a construir uma reserva no momento que ele perde o emprego ou fica aí, inabilitado de trabalhar. Ele é um instrumento super importante, quem paga por ele é o empregador. Então, o empregador deposita parte do salário que você tem neste fundo e quando você se desvincula da empresa, você pode ter acesso a esses recursos, dependendo da condição do que você saiu do seu trabalho. Então, ele é um fundo que já existe aí desde os anos 60, ele tem dinheiro pra caramba lá dentro e parte desses recursos são usados para a construção civil. Então, para ajudar nas obras da construção civil e também nas obras de saneamento. Então, isso é super importante porque também tem um papel super importante esses recursos que estão lá. E, além disso, ajuda a gente ter uma reserva financeira. Então, qual que é a diferença entre as contas ativas e as contas inativas? A conta ativa, ela sempre está vinculada a um contrato de trabalho. Eu, por exemplo, sou executiva aqui da Ambima e eu tenho uma conta no FGTS ativa, no qual a Ambima deposita parte do meu salário nesse fundo. As contas inativas são aquelas de outras empresas que eu já trabalhei, de outros contratos de trabalho que já foram rompidos e que elas ficam ali inativas de alguma forma, dependendo da condição que eu saí dessas empresas. Em algumas delas eu fui demitida e tive acesso a esse recurso e outras delas eu saí porque, por livre e espontânea vontade, esse recurso ficou retido lá. As contas inativas, então, elas podem ser acessadas dependendo do que você quer fazer de uso e, em geral, as ativas que, assim que você sai, é aquelas que você acaba recorrendo. Então, essa é a diferença. Muitos trabalhadores, aqueles trabalhadores que já tiveram vários empregos, vários contratos de trabalho, provavelmente têm várias contas. Então, é um trabalho a gente identificar, às vezes, empregos muito antigos que a gente teve, tem lá as contas que a gente precisa ter uma soma geral daqueles recursos e aquilo tudo pertence ao trabalhador. No site da Caixa Econômica Federal é possível você consultar o seu FGTS, o saldo do seu FGTS, os depósitos que a sua empresa vem fazendo. Então, isso é uma forma, inclusive, de você acompanhar para ver se a empresa está depositando direitinho. Bom, aí a outra pergunta e essa história aí de liberar R$500? Isso é muito pouco? O que isso significa? Bom, primeiro, boa parte dos recursos, das contas do FGTS, elas têm um saldo até R$500. Então, a gente está falando que muita gente vai ser beneficiada com essa história de poder sacar os R$500. Então, isso é muito relativo. Ele pode parecer pouco, mas é um dinheiro que está lá parado, que você pode fazer algum uso dele quando a gente está falando das contas inativas. Então, por exemplo, você pode usar esse dinheiro, esses R$500 que apareceram de repente, para começar a investir. Eu
Falo bastante sobre isso, aqui na Ambima a gente também sempre faz conteúdo a respeito disso, que para começar a investir você precisa começar. Então aproveita, é uma oportunidade de usar esse recurso que pintou aí para você começar a fazer um investimento. Então parece pouco, mas é melhor do que nada, são R$500 que estão liberados aí. E uma coisa interessante é que R$500 por conta inativa. Então, como eu falei, se vocês têm mais do que uma conta, são R$500 por conta. Então, se você está empregado, você tem uma conta ativa e pode ser que você tenha contas inativas. Então, você faz uma coleta aí das suas várias contas e você pode fazer o saque dessas diversas contas. Então, quando você vai somando, já é um valor que não é desprezível. Bom, outra pergunta aqui que apareceu, que mandaram para a gente, é quem tem o direito ao FGTS? O trabalhador que tenha registro em carteira, seja de forma temporária ou de forma mais contínua, e que está associado a um contrato vigente. Então, assim, não vou entrar nesse campo aqui, porque eu acho que não é o caso, mas é super importante sempre avaliar se o seu empregador está fazendo os depósitos direitinho. Uma forma de acompanhar isso é verificar o seu extrato lá no site da Caixa Econômica Federal. O FGTS, ele é um recurso que você pode acessar ele em algumas ocasiões. Eu, por exemplo, já usei várias vezes o meu fundo de garantia para comprar apartamento, quitar financiamento. Então, tem várias formas de você usar o dinheiro, que já são as regras que sempre existiram. Então, quais são essas formas de você poder usar o seu fundo de garantia? Para comprar um imóvel, desde que você não tenha nenhum imóvel no seu nome, então é uma forma de você comprar o seu primeiro imóvel ou um novo imóvel, caso você tenha se desfeito do imóvel anterior. E no caso de algumas doenças, então, infelizmente, né, isso acontece na vida da gente, se você é acometido por alguma doença, você tem a possibilidade de acessar os recursos do fundo de garantia. Para quitar ou abater um financiamento imobiliário, isso é super legal, mas tem umas regras de tempo que você pode usar, então é legal vocês darem uma olhada também lá nas regras da Caixa Econômica Federal para uso disso. Quando você é desligado de uma empresa sem justa causa, e ainda o empregador vai pagar uma multa em cima desse valor, e agora com essas novas regras anunciadas que você vai poder sacar os R$500, e também uma outra forma de você usar os recursos do FGTS é quando você está 3 anos sem carteira assinada. Então, como eu falei no começo aqui da live, gente, esse investimento ele foi pensado para se criar uma cultura de investimento de longo prazo, para a gente ter uma reserva para que quando a gente precisasse dela, na falta do emprego, a gente pudesse acessar. Mas também é uma forma de criar o hábito, talvez um hábito que quem está criando isso para você é o seu empregador, mas o dinheiro no fundo é seu, de você ter a disciplina de poupar e acumular recursos para qualquer coisa que você queira, e nesse caso você pode usar também para compra e aquisição de um imóvel. Bom, uma outra coisa que foi bastante falada é qual também foi por que o governo não está fazendo essas mudanças na regra do FGTS. Um dos objetivos é estimular a economia. Então, ele está tirando um dinheiro que, a rigor, está parado para colocar para girar na economia. Então, o que você pode fazer com esse dinheiro? Uma pergunta que aparece aqui é, poxa, será que vale a pena mesmo quitar uma dívida com dinheiro, com tão pouco dinheiro, que é o R$500, como está sendo colocado? Mas, gente, se você tem dívida, sempre os juros da dívida vão ser maiores do que os dos investimentos. Então, mesmo que seja uma oportunidade de você quitar parcialmente uma dívida, está valendo a pena. Um levantamento que foi feito, o pessoal aqui me passou, boa parte das pessoas que têm dívidas aí tem até R$3.000 de dívida. R$500 a gente está falando que já dá para aliviar bastante a situação. E quando a gente está falando de investimentos, tem investimentos disponíveis no mercado a partir de R$30. Então, dá para fazer um primeiro investimento, sim, em várias modalidades diferentes. O que eu acho que vocês têm que refletir bastante é o fato de usar esse dinheiro, acessar um dinheiro que está lá, que apareceu numa oportunidade, para fazer um consumo que não vai fazer diferença na vida de vocês.
vai suprir uma necessidade imediata, um prazer imediato, mas no longo prazo não vai fazer diferença nenhuma. Então aproveita essa oportunidade para quitar dívidas, para quem está endividado, ou para começar a fazer o primeiro investimento. Bom, quem que pode sacar o dinheiro? Então, é uma regra que vai valer para todo mundo, mas são regras diferentes e acho que vale uma avaliação das pessoas que têm um saldo maior, se justifica ou não fazer essa opção. Então, pode sacar, como eu falei, até R$500 por conta. Se tiver mais de uma conta, acumula o valor. Às vezes você fica com um monte de... Eu trabalhei, por exemplo, em serviços temporários, que eu fui registrada. Eu lembro que foi, assim, uma aventura conseguir fazer uma integração de todos os saldos, mas isso foi possível e, olha, de grão em grão, deu um bom dinheiro. E eu tenho certeza que com vocês isso vai acontecer também. E vai estar disponível para sacar agora a partir de agosto. É super importante, gente, aqui também a ideia da live não é explicar os detalhes operacionais que esses anúncios trouxeram, mas sim entender o que vocês podem fazer, como é que vocês podem usar melhor esse recurso que está aparecendo aí para vocês. Ok? Vamos lá, deixa eu ver aqui. Bom, tem uma outra pergunta, essa aqui é super interessante, eu acho que tem bem a ver com o nosso conceito aqui de investimentos. A remuneração do fundo de garantia é de 3% ao ano, mais a TR. É isso, né, gente? Só para saber se eu estou falando certo aqui, não estou falando nenhuma bobagem. E com o atual nível da taxa de juros, é claro que você tem oportunidades de investimento, se a gente explorar aí, você tem diversas modalidades que com a partir de R$500 já abre bastante esse leque. E aí sempre se questiona, poxa, será que com uma rentabilidade tão baixa assim eu devo procurar um outro investimento? De novo, eu acho que vale sim usar esse valor, essa oportunidade de saque para fazer um investimento, para começar a investir, porque muita gente fica naquele estado contemplativo, né? Quer investir, mas não dá o primeiro passo e nunca sobra, então tá aí a oportunidade. E uma outra coisa que foi anunciada que eu achei bem interessante é que agora vão ser repassados 100% da rentabilidade do fundo para o trabalhador. Antes era só 50% da rentabilidade. Então isso vai de quitar dívida. Quem tem o saldo mais alto do fundo de garantia e vai ter aquela tabela, aquele percentual que vai poder sacar, eu vou falar isso mais para frente, talvez valha a pena deixar lá mesmo se você não tem nenhum objetivo. Então também não precisa sair todo mundo desesperado, correndo, querendo tomar uma decisão, não vamos se enfiar no efeito manada e fazer o que todo mundo está fazendo. Pense e avalie se realmente isso vai fazer sentido para vocês ou não. Mas eu acho que essa mudança de melhorar a rentabilidade do fundo, isso já vai ser um ganho para quem tiver recursos lá no fundo, então isso vai ser super legal, isso vai beneficiar quem está lá. E quem for sacar também tem opções que podem ter uma rentabilidade mais satisfatória aí para esses R$500 disponíveis ou mais, né, dependendo do número de contas que você tiver. Bom, de dívidas aqui tem várias perguntas, de novo, eu acho que tem que fazer a conta, é sempre legal a gente estar com a dívida em dia e talvez seja uma oportunidade mesmo para fazer um abatimento. Deixa eu ver aqui uma outra pergunta. Tá aqui, ó. Essa também é uma pergunta interessante, que ela também está bem relacionada, mas aqui, ó. Quem retirar a parcela do FGTS agora, terá que abrir mão de retirar todo o saldo do FGTS quando for demitido sem justa causa? Então, nesses casos, tem o que eles estão chamando aí da opção do saque aniversário. Então, o que é isso? Você pode optar, você vai dizer assim, olha, não, eu quero sacar o valor agora, ou eu quero optar pelo saque aniversário. E o saque aniversário ele vai ser possível aí resgatar a partir, dependendo da data do seu aniversário, a partir de 2021, e a partir do ano que vem vai depender lá de um calendário que o governo acabou de soltar, depois a gente vai colocar nas nossas redes para vocês consultarem. Então, quem quiser esta opção,
tem que informar a Caixa Econômica. Quem não falar nada, aquele lá, quem cala consente, vai ficar como está. Então, isso é uma coisa interessante. E quem optar por ter o saque aniversário e depois mudar de ideia, que a gente pode se arrepender, vai ter que esperar aí quase 2 anos, um pouco mais de 2 anos, para poder reverter a opção anterior. Então, isso vale vocês ficarem atentos também. E aí, aproveitando isso, eu vou responder aqui já a pergunta, a questão da tabela. Então, foi divulgado, vocês podem consultar em várias fontes, é legal vocês procurarem fontes de referência que sejam bacanas, para vocês não consumirem informação que não for legal, e também a gente vai colocar no site Como Investir para vocês olharem lá todas essas perguntas e respostas para vocês consultarem depois. O saque aniversário ele vai ter uma tabela que vai depender do saldo que você tem na sua conta do FGTS. Então, até R$500, você vai poder sacar, a faixa até vai de 50% do valor do seu saldo até 5% do seu saldo. Então, quem tem mais de R$20 mil nas contas do FGTS vai poder sacar 5% do valor no aniversário e um valor adicional de 2.900. Eu não vou entrar nos detalhes aqui, acho que vale vocês consultarem a tabela. Mas é uma outra opção. Então, você tem a opção do saque ou do saque aniversário. Vale a pena vocês avaliarem o que é melhor para vocês. O que mais aqui, gente? Vamos ver aqui. Uma pergunta básica, essencial e importante. O que eu preciso fazer para sacar os R$500 do FGTS? Procure uma agência da Caixa Econômica Federal. Então, esse é o primeiro ponto. Eu sugiro que vocês consultem antes o seu saldo no site da Caixa. É possível entrar lá, preenchendo o cadastro, vocês vão precisar de algumas informações, de documentos, mas vocês vão conseguir fazer a consulta do saldo e, inclusive, de contas inativas. Então, vale a pena dar uma entrada por lá antes. O que mais, gente? Temos mais dúvidas aqui? Deixa eu ver se tem alguma dúvida um pouco diferente daquilo que eu já falei. Vamos lá, comentários. Temos algumas pessoas presentes aí. Vocês querem mandar mais alguma dúvida? Algo que a gente não tenha falado? Quem está aqui, porque eu tenho uma plateia aqui, viu, gente, também. É uma live aqui no Facebook e é uma live aqui também, tem um monte de gente. Então, se vocês tiverem dúvidas também, tá valendo, pode mandar, não tem problema. Ele pergunta se é uma boa oportunidade de aplicar o FGTS em ativos de renda fixa. Então, não sei quem ouviu aqui, mas a pergunta é se vale investir o saldo do FGTS em alguns ativos de renda fixa. Como eu falei, depende do seu objetivo. O dinheiro que está lá no FGTS, ele está lá até hoje pensado no longo prazo. Você pode optar por tirar de lá e fazer um investimento por conta própria. Você tem as opções de renda fixa, sim. Então, vale você avaliar o que você quer fazer com esse dinheiro. Então, poxa, eu vou usar o que você queira fazer e olhar as opções. Aí você tem desde títulos do Tesouro até fundos de investimento, você tem papéis de renda fixa que você pode escolher também. Então, depende bastante do seu objetivo. Mas o meu conselho, sinceramente, gente, é que vocês aproveitem essa oportunidade para testar e começar a investir. Esses tempos atrás, eu fiz um artigo falando como investir em andar de bicicleta. A gente não fica teorizando muito, a gente pega a bicicleta, a gente põe as 2 rodinhas, sai pedalando, depois tira uma rodinha, outra, e quando a gente vê, a gente está andando sem as mãos. Investir é a mesma coisa. Eu acho que essa oportunidade que o governo anunciou com essas mudanças no FGTS é uma oportunidade para vocês pegarem um recurso que caiu na mão de vocês, que vocês não estavam contando com isso, e começar a investir. Procurar o seu banco, abrir uma conta, seja na corretora do seu banco, numa corretora independente, e começar a testar. Seja em investimentos de renda fixa, né, em ativos de renda fixa, seja em fundos de investimento, ou até mesmo se você já é um investidor habitual, olhar os produtos de renda variável e aproveitar essa oportunidade para começar. Se você entendeu tudo aquilo que foi exposto para você ler, nesse aspecto, no site Como Investir, da Ambima, você pode esclarecer várias dúvidas a respeito de como começar.
E o que eu falei, apesar de parecer pouco, e assim, pelo que eu li na imprensa, muitas pessoas ficaram decepcionadas com o valor que foi anunciado, é um valor que é bem significativo. Primeiro, porque vocês não estavam contando com ele, e segundo, porque várias modalidades de investimentos começam a partir de R$ 30. Então, eu acho que R$ 500 já dá para fazer um bom experimento. Então, a resposta é sim. Eu acho que vale a pena vocês usarem essa oportunidade como uma forma de aprendizado importante. Bom, então é isso. Obrigada por quem ficou aqui ao vivo. Esse vídeo vai ficar disponível para vocês. Vocês podem continuar mandando as perguntas para a gente vai responder aí todas elas. A gente vai fazer perguntas e respostas lá no Como Investir e colocar as informações também sobre esses anúncios da mudança do FGTS, as tabelas, as datas e toda a novidade que a gente souber desse assunto também vai estar disponível lá. Então acessa www.comoinvestir.com.br. Obrigada, gente. Até a próxima live.